E aí, tudo bem? Eu sou a Fátima e esse é o Visivelmente. Ah, essa musiquinha que você viu não, né? Ouviu aí logo na abertura foi de propósito, para mostrar como que é a natureza humana. Às vezes uma pequena coisa acaba mudando o estado em que a gente está. Né? Quando a gente ouve esse tipo de música assim tão enfática, pesada, ainda mais associando ao que ela representa, que é conhecida como a Sinfonia da Morte de Beethoven, a gente parece que dá um sustinho, né? Inconscientemente. E assim são imagens, acontecimentos, pequenos ou grandes, acabam por mexer com a gente. E por falar em mexer, esse canal, o Visivelmente, tem esse propósito, não de mudar o mundo, mas de trazer um pouco mais de conhecimento e de desmistificação também sobre os transtornos mentais, sobre as doenças mentais, que sim, os nomes circulam por aí. Esquizofrenia, bipolaridade, autismo, só que em uma grande parte das vezes eles são usados de maneira totalmente errada. Eu já ouvi muita gente, e já vi também, falando, o fulano tem dia que cumprimenta, tem dia que não cumprimenta. Ele é bipolar, né? E se racha de rir. Eu acredito que não. Talvez seja só uma questão de humor momentâneo, alguma outra coisa. Porque o ser humano é formado de emoções. Então não é porque às vezes você tem 1, 2, 3 sintomas de um transtorno mental ou de uma doença mental que você necessariamente tem esse problema, porque os seres humanos, nós todos, somos compostos de emoções variadas e dependendo da criação, do ambiente, tudo, algumas são mais salientes, outras mais ofuscadas. E falar assim, enumerar sintomas, eu não vou fazer isso necessariamente de acordo com o olho clínico. É porque eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, não tenho formação nenhuma na área de saúde. Então, a minha intenção com esse canal é falar de transtorno mental de uma maneira natural. Conversar com você que está aí do outro lado. Por que é importante conversar? Às vezes a gente vê um vizinho que de repente começou a se isolar, começou a ter um comportamento estranho, diferente do que sempre foi, e aí a gente começa a julgar. Aí que é complicado. Às vezes essa pessoa está precisando de compreensão. O que é a compreensão? É você olhar para essa pessoa e pensar que ali existe um ser humano que muitas vezes pode estar sofrendo e pode estar sofrendo bastante. E não rotular, não. Cumprimentou hoje, não cumprimentou amanhã, é bipolar. Teve uma atitude totalmente estranha, falou uma asneira cabeluda sem tamanho. Esquizofrênico. Necessariamente, às vezes, não. E eu tenho comigo que contar para você que está me assistindo nesse momento como é que eu vejo a situação de quem tem realmente o transtorno e de outros até que aí, conforme for indo a conversa, você vai perceber que talvez conheça alguém que precise de uma orientação, porque nós não somos médicos para diagnosticar ninguém. E falar, dar referências, coisa e tal, isso é tudo muito viável, mas nada prático. Eu tenho na prática a experiência de viver várias histórias que talvez futuramente vou estar contando para vocês, de pessoas, não vou dizer que são pessoas assim que não têm escolaridade, pessoas instruídas, pós-graduadas, que não conhecem o transtorno que eu tenho, que é o transtorno esquizoafetivo do tipo misto. Não se atrevem nem a repetir o que eu digo. E pessoas mais simples, aí você imagina, quem tem um pouco menos de conhecimento acadêmico, não sabem o que é esquizofrenia. Dá licença um pouquinho que está coçando aqui, viu? Tem muita poeira no ar. E não sabem o que é autismo. Eu já passei por isso, porque o meu filho é autista e eu estava conversando justamente com uma pessoa, explicando para ela de tudo que eu passei, como é que eu fiz para hoje em dia estar melhor do que antes. E ela falou para mim, o que é esquizofrenia? Expliquei. Aí contei que eu tinha um filho
especial, mas o que é autismo? Eu fiquei pensando como é que eu ia explicar isso. E para mim, que autismo pelo menos, é uma situação que já está bastante comentada, já está bastante divulgada. Em abril, se não me engano, teve o mês, né, de conscientização, não estou exata do mês correto, mas se não me engano é em abril, e tem muitas outras coisas que estão sendo feitas em favor do autista. E aí você me pergunta o que é autista? Eu vou te contar o que é o autista, o que é o meu autista favorito. O meu autista favorito, ele tem 10 anos, ele é lindo, meu filhinho caçula, e ele é muito especial sim. Tem alguma alta habilidade que a ficção mostra pra gente, e às vezes até a literatura? Não, não tem. Mas ele tem uma alta habilidade de fazer a gente ser feliz, porque ele é uma graça. Ele não tem maturidade para a idade que ele tem. Ele tem dificuldade de organizar as palavras de acordo com as ideias que ele tem. Então, às vezes, ele tem dificuldade para se expressar corretamente. E ele leva tudo ao pé da letra. Se eu falar Davi, eu vou falar o nome do meu príncipe. Eu vou cortar tua barriguinha para fazer churrasco, que tem muita bainha, assim, ele é bem fofinho. Não, eu vou ficar sem barriga. Aí eu tenho que falar pra ele, não, a mãe tá brincando com você, como que a mãe vai cortar tua barriga para fazer churrasco? Então, esse é meu autista favorito, daí dá pra você ter uma ideia mais ou menos. E a questão da fala errada, ele fez várias sessões com fonoaudióloga. Hoje em dia ele tem acompanhamento na escola com a professora de apoio, que fica todos os dias do lado dele. Ele frequenta a sala de recurso, que é uma sala toda especial para crianças especiais. Ele faz um tratamento neurológico com uma neuropediatra. Isso tudo no sistema público, tá? Então, se você conhece alguém que tem uma criança autista que não tem esse tipo de amparo, dá uma conversada, só que tem que ter um laudo. Não adianta nada você chegar lá e falar, meu filho é autista, falar pro teu vizinho, pro teu irmão, né? Que é autista, não, tem que ter um laudo, tudo comprovado, tem que ter o CID. Aí sim você consegue um amparo maravilhoso para essas crianças especiais que têm sim o direito de estarem inseridas dentro da escola, mas também tem o direito de poder ter recursos para poder acompanhar as outras crianças, ao menos tentar acompanhar. Então são uma série de coisas que o autista tem direito. E principalmente ele é engraçado que desde os 7 meses mais ou menos eu já percebi que tinha alguma coisa de diferente nele. Ele ficava pensando na morte da bezerra assim parado. E aí com o tempo a gente conseguiu diagnosticar ele e fazer todos esses tratamentos. Aí aconteceu o seguinte, tinha que trabalhar a linguagem dele, a fala, as palavras que ele não conseguia pronunciar, e ele ficava bastante chateado, né, porque eu pedi para os irmãozinhos dele ajudarem também, para os irmãos mais velhos, e eles ajudavam, só que às vezes, é claro, né, criança aborrecia ele, porque ele é bem paciente também, ele é muito ansioso. E é um grau leve que ele tem. E quando ele disse assim, eu te amo, você, eu não consegui corrigir ele, porque autista tem dificuldade com sentimento, tem dificuldade com toque, tem dificuldade em manter o olho no olho, tem dificuldade imensa de mentir. Autista é bastante sincero. E aí como é que eu ia corrigir? Ia falar, filho, você tá falando errado, te amo você. Não corrigi. Talvez eu esteja cometendo erro, mas até hoje ele fala, eu te amo você, pra mim, pro pai dele, pra vovó dele, pras tias. E ele tá sendo, assim, uma luz pra gente. É difícil lidar com uma criança especial? É muito difícil, é complicado. Por quê? Tem uma série de coisas que você tem que ter um cuidado redobrado.
É uma série de coisas assim que ele ainda não consegue como as outras crianças e ele se pergunta um pouco por quê. Andar de bicicleta, até hoje ele não conseguiu ainda, mas vai conseguir. E essa é a história do meu autista favorito, tá? E é dessa forma que a gente vai desenrolar as coisas aqui no canal, de uma forma bem natural, naturalmente. E eu vou estar falando também um pouco da minha perspectiva a respeito dos transtornos mentais, a respeito da arte. Você pode ver aqui de fundo, eu tenho vários outros e eu vou estar trazendo nos próximos vídeos a exposição e a explicação de cada quadro meu, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até agora.